pessoa que entende a relevância da obra de Cristo, não somente como um fato histórico, mas como um fato relacional, é uma pessoa que imita a Deus. Você que tem filhos, e no meu caso que acompanho a igreja de longo tempo, pelo menos no convívio com a igreja, na minha sala da escola dominical, lá na minha igreja em Goiás, uma ocasião, a nossa professora ela foi perguntando para os alunos na sala, né? E os alunos na sala, ela perguntava para um assim: o que você quer ser quando crescer? Geralmente as crianças respondiam que queriam ser alguma coisa relacionada a que o pai era. Então, se o pai era um dentista, normalmente o que ela falava que queria ser? Dentista. Se era um médico, médico. Pedreiro, pedreiro. E aí o que aconteceu? Foi perguntando até que chegou numa criança, e então a professora da escola dominical perguntou assim: o que você quer ser quando crescer? Ele olhou e disse assim: eu quero ser fumador de cigarro. Porque ele vai dizer, né, no caso, que ele viu o pai dele fumando e achava aquilo especial. Um filho deseja imitar o pai. E Paulo aqui está dizendo exatamente isto. Alguém que é filho de Deus em Cristo Jesus, essa pessoa evidencia em sua vida um sentimento, uma perspectiva, uma realidade de vida em que ele vai procurar imitar, seguir Jesus Cristo. Seguir, imitar os passos do Pai. A outra evidência é que há um controle do que essa pessoa fala. Em outras palavras, a boca da pessoa é uma boca santificada e cheia de gratidão. E eu questionei aos irmãos naquela ocasião, não sei se se lembram, como nós temos vivido no aspecto da gratidão. Uma das características dos últimos dias é esta: ingratidão. E uma pessoa que é alcançada pela graça e pela obra de Cristo, esta pessoa é uma pessoa que tem a boca e a sua língua controlada e os seus lábios são cheios de ações de graças. A terceira questão é que uma pessoa que encontrou-se com Cristo e Jesus muda a sua vida. E isso de fato é evidenciado pela vida guiada pelo Espírito no reprimir as paixões do coração. Todos nós aqui temos as nossas paixões. E se não for a graça de Deus e o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós, reprimindo essas paixões, irmãos, é por isso que existem muitos crentes que são carnais. Professam fé, mas vivem como incrédulos, porque não conseguiram pelo Espírito Santo dominarem as suas paixões e reprimir o seu coração mau e o seu coração caído. E por fim, eu falei para os irmãos que nós precisamos aprender a conviver com o mundo rebelde e sem o temor de Deus. E eu disse aos irmãos que a melhor maneira de nós convivermos com o mundo é sendo luz no mundo. E o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Foram esses 4 pontos. Hoje eu quero então ler o versículo 14 até o versículo 17 e mostrar para os irmãos o que Paulo está dizendo aqui. Abra sua Bíblia aí e leia, eu vou ler, acompanhe comigo o texto. É muito rápido. Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Uma pessoa que se encontra com Jesus Cristo. Aqui está, ou aqui estão as outras evidências que são impressas na vida dessa pessoa. Só que eu quero modificar a maneira de lidar com o texto. Eu quero primeiramente ler o versículo 14, trabalhar com esse texto, depois ler o versículo 15 e 16 e terminar com o versículo 17. Que eu creio que a divisão está dessa maneira no texto. Observe o versículo 14.
meu primeiro ponto. A minha versão da Bíblia começa dizendo assim, olha, pelo que diz. É assim a corrigida? É. Quem é que está dizendo aí? O texto está falando isso, pelo que diz. E quem é que está dizendo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e Cristo te iluminará? Deus. Ele está falando para quem? E como que ele diz? São essas três questões que o texto nós precisamos entender. Quem é que diz? Deus. Como ele diz? Como que Deus fala conosco atualmente? Pela palavra. Então, irmãos, todas as vezes que nós nos reunimos, ou todas as vezes que você se devota à palavra, à leitura, a examinar as Escrituras, você está ouvindo Deus falar. Todas as vezes que nós nos reunimos na igreja, e a igreja proclama o Evangelho, pelo Evangelho Deus está falando, pelos pregadores a igreja está ouvindo o Evangelho. Isso é um pouco preocupante, porque na verdade, nos dias que nós estamos vivendo, talvez a coisa que menos se tem ouvido nas igrejas é o Evangelho. A evidência disto, irmãos, é que nós vivemos num tempo em que as pessoas da igreja estão adormecidas. E olha, é interessante porque o texto, quem é que diz é Deus, como ele diz, ele fala pelo Evangelho. E a quem ele está dizendo? Aos que estão dormindo. É isso que está escrito no versículo 14. Pelo que diz. O texto, então, Paulo está usando o texto, ele está referindo-se a alguém que está falando. Esse alguém que está falando, que nós podemos identificar pelo texto, é Deus falando através de Cristo, falando através do Evangelho, proclamando, chamando e convocando as pessoas. E a quem ele está falando são aqueles que estão adormecidos. Mas o que é interessante no texto é que Paulo está escrevendo a crentes. Então é possível que alguém que esteja na igreja ainda não ouviu a voz do Evangelho chamando-o para que ele se desperte. E a evidência que o texto mostra é que essa pessoa está dormindo no meio dos mortos, sem a iluminação de Cristo. Nota, eu estou olhando o texto ao contrário. Paulo então está falando que alguém está chamando aquele que dorme, porque ele está dentre os mortos e Cristo vai iluminá-lo. Se ele está falando à igreja, isto indica então que nós temos nesse texto uma palavra de despertamento, de convocação pelo Evangelho, a nós em que está se dizendo, desperta. Paulo já disse no versículo 8 até o versículo 13, como deve ser o nosso relacionamento com o mundo que nos cerca. Nós outrora estávamos nas trevas, na qual nós estávamos envolvidos, mas segundo o texto, agora somos luz no Senhor. Segundo então Paulo, despertar aqui, e Paulo quer dar esta ideia, despertar vem da ideia de ser despertado pelo Evangelho. Em outras palavras, o Evangelho continua falando conosco. O Evangelho e Deus pelo Evangelho continua falando com o nosso coração, para não nos acomodarmos, ou não nos entorpecermos com o mundo que nos cerca. Daí soar com força, desperta. Desperta, ó você que está adormecido, acomodado na condição de sonolência. Pelo Evangelho, Deus está convocando o seu povo, e Deus está convocando-nos a nos levantarmos desse estado de dormência que o pecado produz, e nos despertarmos. Meus irmãos, eu tenho usado uma ilustração que aconteceu comigo esses dias, né, Palma? Estava com Palma num lugar, e lá onde nós estávamos tinha um gato.
Ele lembra do gato. O gato, ele se assusta com o gato, porque ele diz que o gato que ele tem lá é o único gato que consegue comer mais do que o próprio peso dele. Né? E nós chegamos lá, na casa do Palma, e lá tinha esse gatinho. Quando nós chegamos lá, o que o gato começou a fazer? Sovar na nossa perna. Não é assim que gato faz? Quem tem gato em casa aí sabe muito bem do que eu estou falando. Gato, quando é gato manso, não o Gilsomar manso, mas gato manso, né? O que ele faz? Ele chega perto e começa a roçar na tua perna. Se você der atenção para o gato, sabe o que ele faz? Logo ele pula no teu colo. É assim. Eu creio que esse texto, o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção para essa condição. Irmãos, quando nós cremos no Evangelho, não é simplesmente um momento no tempo lá atrás, e isso não imprime em nós mudanças ou modificações através dos tempos. E nós temos que cuidar, porque o pecado ele tem uma tendência de gerar em nós entorpecimento, sonolência. E se nós não ouvirmos o Evangelho que é pregado, que nós lemos, que nós observamos, nós vamos chegar num estado de entorpecimento ou de dormência, que a nossa vida vai começar a se conformar com o mundo que nós vivemos. Nós vamos nos comportar como se estivéssemos dentre os mortos. É isso que eu creio Paulo está dizendo. Desperta. Então, uma pessoa que se encontra com Cristo é uma pessoa acordada pelo Evangelho. É uma pessoa que foi despertada pela graça de Deus com a proclamação do Evangelho. O Evangelho chega nesse coração, a pessoa é despertada e ela procura continuar numa vida despertada. Ela é chamada para se levantar dentre os mortos. Ela é convocada para se levantar da condição de sonolência, para que ela não viva mais desta maneira. O Evangelho gera mudanças, produz transformações. E nós, irmãos, se ouvimos o chamado do Evangelho, não podemos continuar adormecidos dentre os mortos. É tempo de levantar. É tempo de despertar. E uma coisa que é importante no texto, e eu creio que é a segunda parte ali do versículo 14, dentro desse contexto que eu estou falando com os irmãos, é que o texto fala assim, olha, desperta, levanta-te e o que vai acontecer? Cristo vai te iluminar. Aquele que é iluminado pela graça de Deus em Cristo, ele se levanta dentre os mortos para a vida. Para mim, essa é uma das palavras mais significativas do Evangelho. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Jesus disse, a minha paz eu vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu cito pelo menos essas 4 referências, essas 4 passagens aqui, para dizer, irmãos, que uma pessoa iluminada pela graça, ela procura viver vida abundante. Ela entende que o reino dela não é deste mundo. É uma pessoa que em meio às tribulações e às tentações e às dificuldades e às circunstâncias, ela consegue revelar uma paz que só o príncipe da paz pode oferecer. E ela consegue perceber no meio de tantas vozes que estão sendo proclamadas nos nossos dias, ela consegue ouvir a voz do bom pastor e seguir o bom pastor. Porque o bom pastor, que é Jesus, ele dá a vida pelas ovelhas. Cristo te iluminará significa que a pessoa chamada pelo Evangelho, despertada pelo Evangelho, é uma pessoa iluminada, é uma pessoa convocada a não mais voltar à condição espiritual que ele possuía anteriormente.
É uma pessoa convocada, portanto, a um caminho de santidade, porque segundo a Bíblia, ó Deus, o teu caminho é caminho de santidade. Meus irmãos, o mundo, no seu efetivo de atacar a igreja, ele quer que nós fiquemos entorpecidos pelo pecado. Sem dúvida nenhuma, e quantas pessoas que professam que foram alcançados pela graça, que se encontraram com Cristo, estão vivendo vidas como se convivessem dentre os mortos. Desperta, levanta-te e seja iluminado pelo Evangelho, seja iluminado pela graça. Cristo te iluminará, significa brilhe a luz de Jesus, porque o Evangelho outorgou a todos nós vida eterna. E nós precisamos viver assim, irmãos. Nós precisamos nos valer da palavra e do Evangelho, não só de maneira furtiva, não só de maneira histórica, mas de maneira real. Eu creio que este momento é o momento onde cada um que aqui está deveria profundamente sondar o seu coração e ver se efetivamente, se nós nos encontramos com Jesus e ouvimos o seu chamado pelo Evangelho, será que a nossa vida está mostrando frutos de arrependimento? Será que a nossa vida está mostrando resultados reais, evidências plausíveis de que nós fomos iluminados pela graça de Deus e estamos seguindo este bom pastor? Ou será que nós já fomos entorpecidos? Um pecadinho aqui, um pecadinho ali, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, viver como o mundo aqui, viver como o mundo ali. Meus irmãos, o Evangelho, os pregadores e a igreja convocam para que nós vivamos de maneira desperta, levantados dentre os mortos e iluminados por Jesus. Examine-se a si mesmo. Quem são os seus melhores amigos? Quem são as pessoas que mais influenciam as suas decisões? Quem são as pessoas que você consulta quando você precisa tomar decisões espirituais? O que você responder dará a dimensão do que você entende da obra de Jesus. Então a primeira questão é esta: desperta. Uma pessoa que se encontra com Jesus é despertado da sonolência produzida pelo pecado e vive uma vida iluminada pelo Cristo ressurreto. A segunda questão está no versículo 15 e 16. Os irmãos que sabem o português aí melhores do que eu, como a minha Bíblia, o versículo 15, começa com um portanto. A Bíblia dos irmãos começa assim também? O que é portanto? O que significa? Paulo está falando, olha, pelo que diz, alguém está falando. Quem está falando? Deus. Como Deus fala? Pelo Evangelho. E o que Deus está falando? Para quem? Para os que dormem. Quem são os que dormem? Pessoas que possivelmente encontraram o Evangelho, encontraram a graça de Deus, mas ainda vivem um estilo de vida dentre os mortos. Paulo então está dizendo, Deus está chamando essas pessoas, se levantem, Cristo vai iluminá-los. Portanto, o que é esse portanto aí? Pode falar, irmãos, não temam não. Tem professores de português aqui, gramática. É uma conclusão. Então os irmãos chegaram comigo a uma conclusão. Se uma pessoa, ela encontrou-se com Jesus, ela foi chamada pelo Evangelho, foi despertado da sonolência, foi iluminado por Cristo, qual que é a conclusão que se chega então? Olha para o texto. O que diz lá? Portanto, seja prudente na sua maneira de andar. Toda vez que eu olho para o relógio, eu fico com medo do relógio, porque o texto é riquíssimo.
Quando você fala a palavra andar, e Paulo vai usar a palavra andar, não no sentido de como você anda, se você anda assim, ou se você anda assim, não é isso que Paulo quer dizer. Andar aqui é maneira de viver. Só que, pelas Escrituras, você pode andar de algumas maneiras. Como que é isto? Por exemplo, quando uma pessoa anda na frente e outra está andando atrás, ele está andando, não está? Só que está andando em fila. Quando significa seguir alguém, existe uma palavra na língua original do Novo Testamento para indicar isto. Andar seguindo alguém. Só que a palavra andar que aparece aí é uma palavra construída em parte conhecida na língua portuguesa. A palavra significa dar passos ao redor. Então, na verdade, aquele que é iluminado pela graça de Deus, ele dá passos ao redor ou tendo como centro um eixo. Essa é a ideia do texto. E, segundo o que o texto está dizendo, Paulo está falando assim, olha, vede prudentemente como andais, significa que à medida que nós estamos vivendo, à medida que nós estamos andando ao redor do fato de que Cristo é o cerne da nossa vida, esta nossa caminhada é uma caminhada com prudência. Eu poderia ficar aqui um bom tempo falando só sobre isso. Quantos crentes imprudentes nós temos hoje? Não pensam quando falam, não se comportam como efetivamente deveriam se comportar no ambiente da sua família. A imprudência talvez seja uma das coisas mais praticadas nos dias atuais. Você dirige? Você já ouviu quanta imprudência acontece no trânsito? Você já viu quantos crentes imprudentes existem por aí? Eu já contei para os irmãos daquele irmão que chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu vou viajar, pastor. O carro daquele irmão estava amarrado, tinha uma tira amarrando o porta-mala para fechar. Os 4 pneus do carro já estavam bem lisos. O step estava furado. E ele chegou para o pastor e falou, pastor, quero pedir para os irmãos orarem por mim, porque eu vou fazer uma viagem. O pastor olhou para ele e falou assim, irmão, ninguém vai orar por você. Vamos fazer uma vaquinha para comprar pneu, para organizar, para você arrumar o teu carro. Porque como que você vai viajar e depois vem pedir para orar? Isso é imprudência. Mas tem muito crente que vive assim na vida cristã. Não é prudente, patina na vida cristã, porque ignora o conselho de Jesus, porque Jesus disse assim que nós temos que ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. Andar de maneira prudente significa, irmãos, que nós precisamos aprender a pagar o preço de seguir a verdade. Hoje, a verdade para muitos, ela se tornou conveniente. Como eu disse, é um assunto tão vasto que eu poderia entrar por ele e ir longe, mas como assim conveniente? Hoje, às vezes, para você não perder o amigo, muitas pessoas, para não perder o amigo, preferem não falar a verdade para ele. Porque se você falar a verdade para muitas pessoas hoje, essas pessoas não querem mais ficar com você. Mas tem um detalhe. Aqueles que são alcançados pela graça de Deus quando ouvem a verdade, essa verdade os atrai. Viver de maneira prudente é aprender a não viver como um nécio. E a palavra nécio que aparece nesse texto é azofós, quer dizer sem sabedoria. É uma pessoa que não consegue clamar a Deus, porque Tiago diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, portanto alguém que está vivendo como um nécio, o que ele tem que fazer? Peça a Deus. Irmãos, nós precisamos de sabedoria. A caminhada de sabedoria é uma caminhada constante. É uma caminhada em progressão, é uma caminhada que envolve relacionamento com a verdade, com Deus da verdade.
Ser sábio, e o texto vai dizer isto, andar de maneira prudente é não ser nécio e ser sábio. E ser sábio, segundo Paulo, é que nós aprendemos a usar o tempo. A evidência de uma caminhada prudente, que não é nécia, e sim sábia, é que nós aprendemos a usar o tempo. Querem ver uma coisa? Eu já falei isso para os irmãos. Os irmãos podem observar, geralmente nós vivemos o dia, o tempo, e nós vivemos a nossa vida. Nós temos tempo para tudo, menos para as coisas de Deus. Eu estou mentindo, irmãos? Estou. Hoje é de que dia? Domingo. Eu sei que alguns irmãos não estão aqui, porque alguns estão viajando, outros estão enfermos, mas tem irmãos que estão na cidade que poderiam estar aqui. Talvez estão com visitas, pelo menos até onde eu sei, alguns. Mas tem outros que certamente estão assistindo Fantástico. Quer assistir Fantástico? Não tem problema nenhum. Mas vem para a igreja. A melhor maneira de você ocupar e gastar o seu tempo é na presença de Deus. A melhor maneira que nós temos para ocupar o nosso tempo, para aproveitar o nosso tempo, remir o tempo, é aproveitá-lo na presença de Deus. E quantas vezes isso não é feito? Irmãos, sabe por que nós temos que aproveitar o tempo? Porque os dias são maus. Cada dia que nós vivemos, cada momento que nós vivemos, lembre-se, os dias são maus. E Jesus falou assim: basta cada dia o seu próprio mal. Não arrume mais mal para a cabeça. Literalmente é isso. Não arrume mais mal para a tua cabeça. Aproveite o teu tempo, viva para Deus. Geralmente, vocês podem ter certeza de uma coisa. Sabe quais são as pessoas mais úteis na nossa vida? As pessoas ocupadas. Você pode observar, você pede um favor para uma pessoa que é ocupada, a tua chance de aquela pessoa fazer aquilo que você está pedindo é muito maior do que se você pedir para aquele que é desocupado. Porque a pessoa ocupada, ela já tem um senso de compromisso e de responsabilidade. A pessoa desocupada, ela fica falando assim: não, eu vou fazer. E nunca faz. Eu vou fazer e nunca faz. São pessoas desocupadas. O texto, portanto, Paulo está falando assim: você encontrou-se com a graça de Deus? Cristo ilumina, desperta. Aprenda a ser prudente. Afaste-se do que é nécio, seja sábio, aproveitando o teu tempo. E aí eu termino com o versículo 17. Olha para os irmãos verem. Por esta razão, que razão? Olha para o texto aí, irmãos. Que razão é esta? É assim que está escrito na Bíblia Corrigida? Não. Versículo 17. Como que ele começa? Por esta razão é a tradução do texto atualizada. Originalmente é esta. Sabe o que significa isto? Por esta razão aqui? Está relacionado aos dias não serem maus. Por esta razão, porque os dias são maus, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor.